Olá, colegas. Vamos dar continuidade hoje sobre o Pacto pela Recomposição da Aprendizagem em Direitos Humanos e Diversidade. Hoje, especificamente, falando sobre a diversidade étnico-racial e a diversidade religiosa. Eu sou a professora Nonata Freitas, sou do Departamento de Diversidade em Direitos Humanos, da coordenação, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância da recomposição das atividades que serão desenvolvidas com recomposição em direitos humanos e diversidade. Bom, as relações de direitos humanos e diversidade está pautada principalmente na composição das aprendizagens, né? Porque o enfrentamento da diversidade étnico-racial é importante nesse processo de recomposição. O enfrentamento da desigualdade histórico-sociais, ela impacta diretamente com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos na escola, né? E, a partir do momento que fazemos essa recomposição, nós estamos dando acesso a uma educação de equidade e as oportunidades de aprendizagem a todos os nossos alunos, seja ele de qualquer etnias, grupos sociais, né, religiosos, ou mesmo aqueles que estão chegando em nosso país, que são os imigrantes. Então, essa recomposição ela permite uma educação de qualidade, né? Ela deve promover uma educação para as relações étnicos, raciais e a diversidade religiosa. São dois temas importantes para a nossa aprendizagem dos nossos alunos. É importante garantir que todos os estudantes se sintam pertencentes a um espaço escolar. Isso por quê? Porque eles deverão ser acolhidos como um aluno que necessita de cuidados. Sendo assim, a recomposição da aprendizagem ela vai ser importantíssima nesse processo. Pode passar. Os temas transversais contemporâneos não é mais novidade para os nossos colegas, né? Já que esse tema ele perpassa por todos os componentes curriculares, né? E ele também está direcionado a uma reformulação de um currículo, né? Esse currículo ele vai ser orientado por todas as propostas curriculares. No caso dos temas transversais e contemporâneos, ele ainda não existe uma proposta feita. Ainda estamos em processo de organização. No entanto, essa orientação elas já são preconizadas pela BNCC, o RCA, e anteriormente à BNCC nós temos também os PCNs. Então, algo que não é mais novidade. O que é novidade agora nesse processo? É novidade a forma como nós vamos trabalhar na sala de aula com os nossos alunos, né? Lembrando que esses temas transversais, eles perpassam por todos os componentes curriculares, né? Então, não é algo novo, mas sim algo que já vem sendo trabalhado dentro do processo de ensino-aprendizagem nas nossas escolas da rede pública e também municipal e privada. Verificamos também que essa proposta de repriorização ela irá contribuir cada vez mais com a participação diretamente dos nossos alunos. E tudo isso, como eu falei, não é novidade. Então, por que não é novidade? Os temas eles estão ainda fundamentados em marcos legais, como é do conhecimento de todos vocês, como a LDB, que estabelece a Organização da Educação Nacional, define princípios como a garantia de qualidade do ensino, a valorização da experiência extraescolar
e a promoção de uma educação que respeite a diversidade e o desenvolvimento integral do estudante. Então, isso aí já é normal, né, ser do conhecimento de todos os colegas. Esses princípios também eles estão voltados para ações da recomposição dentro do marco legal, que é exatamente as leis 10.000 e 11.000, que veio para colocar a abordagem da cultura, da história da cultura afro-brasileira, africana e indígena. São as duas leis que também não é mais novidade, que é a Lei 10.639, de 2003, e a Lei 11.645, de 2008. No entanto, essas leis, até hoje, elas ainda não estão sendo trabalhadas da forma como deve ser trabalhada. Por isso, a necessidade hoje de estarmos aqui falando sobre uma repriorização. É importante que cada professor trabalhe esses temas transversais dentro da sua proposta curricular, dentro do seu planejamento, diante de toda a expectativa que nós temos de implementar, fazer concretizar de uma forma geral a questão dessas duas leis, que é de suma importância para o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Aí nós temos a recomposição da aprendizagem étnico-raciais. Para recompor essa aprendizagem, nós precisamos o quê? Levar uma orientação na prática, uma prática que promova a inclusão e o respeito às diferenças. Essa é a maior preocupação, trabalhar a inclusão e o respeito às diferenças, garantindo que todos os estudantes tenham acesso equitativo às oportunidades de aprendizagem. Assim, também isso implica considerar a especificidade de cada estudante, respeitando sua trajetória de vida, a sua identidade culturais e sociais, assegurando que as ações de recomposição não apenas recuperem conteúdos, mas também que leve o aluno a ter respeito pelo outro, tornando-se cidadãos que aprendam a conviver em uma sociedade democrática, onde os valores sejam respeitados, independente de sua classe social, etnias, grupos que convivem no dia a dia. Sabemos hoje que as nossas escolas elas estão inseridos alunos de todos os grupos étnicos, e cada grupo vem com a sua bagagem de conhecimento, de cultura, de sabedoria. E essa cultura, ela deve ser respeitada. Essas diferenças devem ser respeitadas. Então, a recomposição ela deve perpassar por isso. Um ponto relevante da nossa pauta é a inserção dos elementos construtivos da cosmovisão africana no currículo escolar, desde os primeiros anos do ensino fundamental. Isso perpassa em todas as etapas de educação, todas as séries, e modalidade. Deve ser trabalhado esses elementos. Esses elementos são importantes para que o aluno aprenda que um outro grupo social ele também tem a sua carga de contribuição socioeconômico, social, cultural e religioso. Então, aí, esses elementos são importantíssimos estar inseridos dentro do nosso currículo, dentro das propostas curriculares, dentro dos planejamentos, e são a ancestralidade dos povos africanos, a circularidade, a memória, a lucididade, a energia vital, oralidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo, comunitarismo e territorialidade. Esses são elementos essenciais, fundamentais, para que o trabalho pedagógico seja voltado à diversidade étnico-racial. A partir desses elementos, nós podemos verificar que ocorre um crescimento muito rico com relação à contribuição desses povos, levando o aluno
a ter uma valorização e o respeito pelas diferenças. Esses conceitos também, ele implica a possibilidade de construção de saberes, que reconhece e valorize as contribuições culturais africanas e indígenas para a formação da sociedade brasileira. Ou seja, a partir do momento que nós trabalhamos esses elementos dentro do nosso currículo, nós podemos enriquecer mais a aprendizagem dos nossos alunos. O conhecimento ele vai sendo moldado a partir do momento que eu passo a conviver com essas diferenças. E, antes de conviver, nós precisamos conhecer e respeitar para que nós possamos exatamente enfatizar toda essa riqueza cultural que nós temos em nosso país, em nossa sociedade. Passando. Durante todo o percurso educacional, o ensino fundamental ele é imprescindível construir um ambiente escolar propício ao respeito às diferenças e à valorização da diversidade, como destaque para a história e a cultura da população negra e indígena, que são preconizadas exatamente na Lei 10.000 e na Lei 11.000. A postura ética do professor, não só do professor, mas de todos aqueles que compõem a equipe técnica de uma escola, ela deve ser uma postura ética. Ela é determinante para que ocorra o combate às manifestações de racismo, preconceito, intolerância religiosa, que vai contribuir para que o aluno tenha, assim, uma identidade respeitada dentro do processo do ensino-aprendizagem. Esse compromisso pedagógico também contribui para a formação do estudante enquanto cidadão, ser um cidadão crítico, responsável, consciente dos seus direitos e deveres, consciente da sua identidade cultural, sendo principalmente respeitado e, ao mesmo tempo, se sentindo valorizado e se valorizando. Não adianta somente nós valorizarmos cada um na sua diversidade. É preciso que eu, enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto indígena, negra, preta, ou seja, quem for, se autovalorize. Acima de tudo, a autovalorização. Só podemos exigir que o outro nos respeite, nos valorize, a partir do momento que eu me sinto, me faça ser respeitada e me sinta pertencente a um espaço. A partir disso aí, nós vamos, sim, mudar um pouco a nossa realidade. No contexto da recomposição como temas transversais contemporâneos das aprendizagens, é fundamental criarmos estratégias pedagógicas que considere as desigualdades raciais como um fator que influencia o acesso e a permanência do estudante no ambiente escolar. Muitas dessas desigualdades se refletem como barreira na aprendizagem enfrentada pelos estudantes negros, indígenas, quilombolas, pelas pessoas que compõem outros grupos sociais em nossas escolas. Então, é importante que essa recomposição ela venha contribuir com esse processo. E para que isso ocorra, é preciso que a escola, em seus planejamentos, realize planos de ações que considere a especificidade étnico-raciais dos estudantes, garantindo intervenções pedagógicas que respeite e valorize suas identidades culturais. Também é preciso realizar projetos educativos que estimulem o protagonismo dos estudantes e a reflexão crítica sobre o racismo estrutural e as suas consequências no ambiente escolar e na sociedade.
utilizar material didático que representem a pluralidade étnico-raciais brasileira, evitando estereotipos e valorizando as contribuições históricas e culturais dos povos africano, afrodescendente e indígena. Além disso, promover exatamente formação continuada para os nossos professores, gestores, toda a equipe técnica da escola, daqueles que passam por fazer parte da equipe, como as pessoas que contribuem com a merenda, as pessoas que trabalham na secretaria. Não somente o professor é responsável por isso, não só o gestor é responsável por isso, mas todos aqueles que compõem essa equipe pedagógica, ela deve, sim, passar por um processo de formação para que possa trabalhar e combater as diferenças sociais que existem em nossas escolas. Pode passar. Quando se fala em recomposição étnico-racial e cultural, a gente também vai ver um pouco sobre a questão da diversidade religiosa. A diversidade religiosa, ela deve ser trabalhada dentro do componente curricular de ensino religioso. No entanto, quando nós nos deparamos com os documentos macros, como a BNCC, Constituição, RCA e as propostas pedagógicas da rede estadual, nós verificamos que a diversidade religiosa ela também perpassa por todos os componentes curriculares, por todas as áreas de conhecimento. Trabalhar essas questões é de suma importância também. Por quê? Porque ela permite que os estudantes reconheçam e valorizem e acolham o caráter singular e diverso do outro, promovendo a percepção das semelhanças e diferença entre si mesmo e o próximo, favorecendo uma convivência escolar pautada pelo respeito à diversidade religiosa. Essa perspectiva se concretiza por meio de uma pedagogia descolonizadora, comprometida com a pluralidade e a superação de práticas educacionais excludentes, garantindo uma formação crítica e cidadão. A questão da diversidade religiosa nas nossas escolas é algo muito importante. Não só a questão étnico-racial, mas quando nós nos deparamos com a questão religiosa, nós temos tido muitas situações de intolerância religiosa. E para que nós possamos também combater, a escola tem um papel importante, importante para implementar medidas, estratégias que possam combater essa tolerância religiosa. E isso pode ser trabalhado também dentro da recomposição da diversidade religiosa em todos os componentes, não especificamente somente do ensino religioso, mas em outros componentes que são de suma importância, como na literatura, na componente curricular de história, geografia, arte. Em todos os componentes curriculares, a diversidade religiosa também perpassa, criando, assim, oportunidade dos alunos conhecer a religião, a crença de outros povos, para que eles possam realmente conviver com essas diferenças também. Não só diferenças étnico-raciais, mas também as diferenças religiosas, que hoje é pautada em nossa sociedade como algo que faz a diferença nas nossas vidas, como algo que faz a diferença nas nossas escolas. Pode passar. A recomposição da diversidade religiosa, ela também perpassa por práticas pedagógicas, práticas pedagógicas que, reconhecendo e valorizando as diferenças das crenças e tradições que contribuem para a formação integral dos estudantes. Essas práticas ela deve ser considerada para combater os preconceitos e a discriminação religiosa. Podem
isso pode impactar no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, negativamente, é claro, né? A partir do momento que os alunos começam a se sentir discriminados pela sua religião, pelas suas crenças, isso acaba também afetando o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. A escola ela precisa criar espaços pedagógicos que acolha a diversidade de crenças, fortalecendo o ambiente e respeitando o mútuo e o diálogo entre os alunos. O ambiente mútuo ele é muito importante para o respeito à diversidade religiosa. Sendo assim, essa recomposição ela também perpassa por planejamentos, planejamentos esses que vão de encontro às práticas pedagógicas nas nossas escolas. O que é importante na recomposição do trabalho da diversidade religiosa? É importante inserir conteúdos e práticas pedagógicas que promovam o respeito às diferenças, tradições religiosas, alinhadas ao currículo priorizado às habilidades essenciais do aluno. Desenvolver projetos interdisciplinar que articule temas sobre diversidade cultural e religiosa, conectando-os aos direitos humanos e ao respeito à pluralidade. Criar espaço de diálogo e reflexão sobre a liberdade religiosa, combater a intolerância e a convivência respeitosa, valorizando o protagonismo estudantil. Utilizar também materiais didáticos que abordem a diversidade de crenças de forma crítica, inclusiva, contextualizada, respeitando o caráter laico da educação pública. Ou seja, ações que podem ser desenvolvidas dentro do processo de ensino-aprendizagem, dentro do planejamento do professor. Nada disso aqui que nós estamos falando como sugestão, colocando como sugestão, nada disso é mais novidade, porque eu acredito que o professor aí na sala de aula, no seu espaço, ele já trabalha isso. É uma maioria, uma minoria? Pode ser, mas ele também já é trabalhado. Eu sei que muitos colegas já trabalham essas questões da diversidade religiosa dentro do seu planejamento. Então, é preciso, sim, que nós tenhamos ações voltadas para dialogar com a diferença religiosa e, acima de tudo, respeitando as tradições de cada indivíduo, de cada aluno que se faz presente nas nossas escolas. Assim como a questão étnico-racial, a diversidade religiosa ela também perpassa pela Lei 10.000 e 11.000, que são instrumentos fundamentais para a construção de uma sociedade brasileira mais justa, igualitária e diversa. É importante que todos os setores da sociedade se mobilizem para garantir a sua efetividade, a sua implementação, para combater o racismo e promover a valorização da cultura afro-brasileira, como preconiza a BNCC, o RCA, e todas as propostas das nossas escolas, as propostas pedagógicas da rede estadual e também das propostas das escolas, dos planejamentos dos colegas professores que são feitos. Tanto a diversidade racial quanto a diversidade religiosa, ela tem os seus benefícios. O que nós esperamos com esse trabalho pedagógico, com essa recomposição, que seja trabalhado? Para que serve isso? Serve exatamente para nós termos uma educação voltada para o respeito do outro, para a valorização da diferença de cada um. Ao expor os alunos às diferenças culturais, a escola contribui para a formação de uma mentalidade aberta e tolerante, principalmente a questão da diversidade religiosa. Como nós já falamos anteriormente, a questão da intolerância ela se faz presente cada vez mais
no nosso meio. Então, a escola ela tem esse papel de trabalhar essas questões para combater a intolerância religiosa, levando cada vez mais o respeito. Os estudantes aprendem a respeitar diferenças e valorizar as contribuições culturais de cada indivíduo, criar um ambiente mais harmonioso e estimular a empatia, fortalecendo os laços de convivência entre os alunos. Precisamos ter em mente que, a partir do processo de ensino-aprendizagem, o conhecimento ele pode transformar o nosso dia a dia. Ele pode trazer uma convivência de respeito e de harmonia na sala de aula. Mas isso perpassa exatamente pelo conhecimento. Nós não podemos valorizar e respeitar algo que não conhecemos. É preciso, sim, que, através do estudo, através do conhecimento, os alunos adquirem essas habilidades, de aprender a conviver com aquilo que é diferente do que ele pensa, do que ele sente. Respeitando a diferença é que nós podemos ter uma sociedade igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde nós possamos viver uma cultura de paz. Estimular habilidades sociais e culturais é de suma importância, como eu falei anteriormente. A convivência com a diversidade cultural no ambiente escolar estimula o desenvolvimento das habilidades de comunicação, colaboração e adaptação. Os alunos aprendem a lidar com as diferentes perspectivas, assim como o respeito, as opiniões divergentes, o trabalho em equipe, preparando a vida deste aluno para uma convivência em uma sociedade plural. Ou seja, todas essas ações, estratégias que nós estamos sugerindo, que o professor coloque dentro do seu currículo, dentro do seu planejamento, deve gerar um ponto positivo para os nossos alunos, dentro do processo de ensino-aprendizagem. O respeito à diferença, seja ela na escola, em casa, na comunidade, na sociedade como um todo. A escola, como eu falei anteriormente, ela prepara o aluno para a vida lá fora. Não somente dentro da escola, mas como esse aluno vai agir, vai viver a sua vida lá fora. É responsabilidade também das nossas escolas, da nossa educação. As estratégias para promover a diversidade cultural na escola é importante. Inclusão de conteúdos diversos e representativos no currículo. É importante garantir que os currículos escolares incluam conteúdos que representem a diversidade cultural, presente na comunidade escolar e na sociedade em geral. Isso envolve a seleção de materiais didáticos, livros que abordem diferentes culturas de forma precisa e respeitosa, além da incorporação de temas relacionados à diversidade cultural em diferentes componentes curriculares, ou seja, componentes curriculares e as disciplinas. Sendo assim, a recomposição da aprendizagem em diversidade étnico-racial e diversidade religiosa, ela está presente em todas as propostas curriculares. Como eu falei anteriormente, trabalhar essa recomposição é importante. O professor diz assim, tem muita coisa para ser trabalhado, inserir mais os temas transversais e contemporâneos, é mais um conteúdo, é mais um objeto de conhecimento que eu tenho que trabalhar. Não, professor, não, colega, não é bem assim. Essa diversidade religiosa e raciais, ela já está inserida dentro do nosso dia a dia, dos conteúdos que são ministrados por vocês. Apenas o que pode
diferenciar isso aí é a forma como você vai trabalhar, a metodologia que você vai adotar, metodologias que venham contribuir com o seu trabalho, né? Favorecendo, assim, um pouco mais de flexibilidade dentro dessa temática que é tão importante. Mas já faz parte do seu dia a dia os temas transversais, né? Ele já está presente nos planejamentos. Cabe você, enquanto professor, definir a metodologia que você pode trabalhar esses temas. Aí eu tenho aí alguma sugestão de como você pode trabalhar esses temas transversais, né, dentro do planejamento do seu componente curricular. Temos uns quadros organizados aí como sugestões que vocês poderão também orientar, tá? Vamos lá, passando aí os quadros. Bom, esse quadro que eu estou apresentando para vocês, se vocês já tiveram oportunidade de pegar a nossa proposta, aliás, do ensino fundamental, principalmente, vocês vão ver que segue mais ou menos o mesmo padrão, né? Aí nós temos, como sugestão, o primeiro quadro, a série, que é o primeiro aninho, o primeiro bimestre, o tema, que eu peguei um elemento, né, cosmovisão, sobre a ancestralidade. Aí a habilidade que eu inseri, como eu sou também professora de história, eu inseri aí uma habilidade do componente curricular de história, que é identificar a relação entre a história e as histórias de sua família e de sua comunidade, né? São habilidades e componentes curriculares que já estão lá no RCA, que já estão lá na BNCC e também estão dentro da proposta curricular do ensino fundamental. Aí a metodologia sugerida é um projeto, né? Um projeto que vai trabalhar o espaço, o território onde esse aluno está inserido. Então, é um projeto que o professor também, de história, de geografia, pode fazer, né? De língua portuguesa, que ele vai trabalhar exatamente aí com aspecto lúdico da cultura, como brincadeiras tradicionais, questões como comunidade, berço originário, podem ser tratados dentro da geografia. Então, aqui é um projeto simples, que você pode desenvolver com o aluno do primeiro aninho, né? Coisas lúdicas que, nessa fase da educação, os alunos do primeiro aninho podem já começar a desenvolver as suas habilidades. Então, essa é uma das propostas que nós temos aqui para você trabalhar os temas transversais. O próximo é uma sugestão para o quinto ano também. Vamos trabalhar aí o quinto ano. Vamos ter, no segundo bimestre, o tema Vivenciando Direitos e Deveres, Atitudes, Valores, Respeito e Ética. Esse tema, gente, ele é muito pertinente com relação aos temas transversais. Vocês perceberam que eu venho sempre falando, desde o início, a questão do respeito, da valorização, né? Então, são atitudes que o nosso aluno ele deve desenvolver no seu dia a dia. E esse projeto ele vai proporcionar exatamente isso, né? Habilidade também aí de história, associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade e à pluralidade dos direitos humanos. Aí nós estamos sugerindo, como metodologia, uma organização de uma semana temática sobre esse direito, né? Como roda de conversa, oficina sobre o respeito e a valorização das diferenças. Esses alunos, aí você diz assim, mas esse tema, essas metodologias, elas são muito, digamos assim, não está propício para os alunos do quinto ano. Toda essa metodologia ela é propício, sim. A forma como você vai abordar a tua linguagem que você vai trabalhar com esses alunos é que vai ser diferenciada.
né? O grau de complexidade é você que vai dar, mas que é possível trabalhar isso com os alunos do 5º ano? É possível sim, gente. Basta você organizar dentro da faixa etária. E aí temos ainda, continuando o mesmo quadro, para o 7º ano, e aí eu vou partir para um outro quadro. Pode passar a próxima. O segundo quadro, nós vamos ver aí. O segundo quadro aí, nós temos também o que vai diferenciar, gente, são as possibilidades interdisciplinar dos temas transversais. Então, para o 1º ano, aí eu coloquei o mesmo ano, o mesmo bimestre, o mesmo tema e a mesma habilidade. O que vai ser diferente nessa sugestão aí é o trabalho interdisciplinar, que você pode fazer com língua portuguesa, você pode fazer com arte, ciência, geografia, e utilizando os temas transversais, como aí nós temos vida familiar e social, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, diversidade cultural. Então, aqui, o que vai diferenciar é o trabalho interdisciplinar, ok? E a metodologia aqui é uma sugestão como entrevista que pode ser feito, né, envolvendo os alunos, famílias dos alunos, vizinhos, ou seja, uma forma de conhecer a vida daqueles que fazem parte da sua primeira sociedade, da sua família, da sua comunidade, do seu bairro, da sua comunidade escolar. Aí, no segundo, temos também a segunda proposta, também para o 5º ano, o mesmo tema, a mesma habilidade, e o trabalho interdisciplinar com geografia e língua portuguesa. Aí também podemos fazer um trabalho dirigido. Você pode exatamente pegar uma poesia aqui, eu coloquei como Estatuto do Homem, do Tiago de Mello, mas você pode pegar qualquer outra poesia que trabalhe essa questão dos direitos humanos. Nós temos muitas poesias, textos que trabalham essa questão dos direitos humanos. Então, você pode trabalhar isso com os alunos e com os professores de língua portuguesa, geografia e história. Aí a gente vai para o 8º ano. 8º ano, a gente verifica aí a possibilidade de se trabalhar o multiculturalismo nas matrizes africanas. Aí já vai exatamente trabalhar com a questão étnico-racial. Mais uma vez, a gente tem aí as habilidades, os temas transversais e as habilidades, aliás, e as... Deixa eu verificar aqui, que só passando aqui, foi para outra página. A questão da possibilidade do trabalho interdisciplinar. Então, são essas 2 propostas que nós temos aí, que você pode trabalhar os temas transversais e contemporâneos dentro dessa recomposição. Lembrando, mais uma vez, esses temas transversais e contemporâneos, eles já estão presentes dentro das propostas curriculares. O departamento de DPI, junto com a coordenação de diversidade, estamos em processo de organização das nossas propostas orientadoras para a diversidade étnico-raciais com os temas transversais. Mas você, independente de não termos proposta ainda pronta, você pode, sim, fundamentar o seu planejamento dentro das propostas pedagógicas do ensino fundamental, médio e também do RCA que nós temos na nossa rede pública. Bom, essa é a nossa sugestão da recomposição. Esperamos que você possa aproveitar e possa fazer um trabalho diferenciado dentro da sua escola, contribuindo, assim, para a transformação da convivência dos nossos alunos no espaço escolar. Muito obrigada.